Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Guerra Cultural Brasil. O meu nome é Renata e, pessoal, desculpem o sumiço. Faz alguns meses aí que a gente não posta no canal. O Weber tá trabalhando muito e eu também acabo ficando extremamente assoberbada de coisas para fazer. Inclusive, ele está preparando aí alguns artigos para lançar esse ano na revista Culture Wars. Se você não conhece, eu vou deixar um link abaixo da revista para você comprar, que é uma revista muito boa, maravilhosa, do Dr. E. Michael Jones, autor de Libido Dominante. E então acabou que a gente está fazendo algumas pesquisas aí bibliográficas. Eu auxilio o Weber nas pesquisas, fazendo de tudo um pouco. Não é fácil ter um marido intelectual. E então acabou que a gente ficou num hiato aí no canal. Tinha muita coisa para falar sobre guerra, sobre Irã, sobre Israel, enfim, muita coisa. Infelizmente não vai ser o assunto desse vídeo e eu vou tentar gravar em breve. E, enfim, vamos que vamos. Vou gravar do jeito que dá. Primeiramente, queria agradecer aos queridos amigos que sempre mandam notícias perguntando da gente, do canal, enfim, obrigado, um abraço a todos. Em especial ao Antônio Pinho, ao Pedro Bueno, ao Lucas Sommer e ao Jackson, que inclusive foi o Jackson que mandou um vídeo pro Weber e a gente assistiu hoje. Hoje é dia 5 de junho. Inclusive, obrigado a todos que me mandaram um feliz aniversário. Eu fiz aniversário dia 2 de junho. Inclusive, me sigam no Facebook. Eu vou deixar o link também do meu Facebook. Me sigam não, né? Deem amizade. Quem quiser acompanhar assim, o meu dia a dia no Facebook. As coisas que eu escrevo, o que eu tô pensando, né? Enfim, whatever. O Jackson mandou um vídeo de uma moça que chama Preceptora Diana ou Diana. Agora eu tô na dúvida porque eu tô com Alzheimer, assim. Eu não sei se ela é professora, tá? Eu não sei qual é a formação acadêmica dela. Não sei qual é a experiência dela em educação, em sala de aula, em alfabetização, em lidar com alunos. Não sei a história dela, né? E do Rafael Falcon. O Rafael Falcon lançou um vídeo, acho que já tem uns 10 dias, falando sobre a questão da educação no Brasil. E aí o Jackson mandou o vídeo da preceptora, que ela fez uma resposta ao Rafael Falcon em um quesito específico do vídeo. Eu vou deixar aqui algumas considerações que eu considero importantes para sempre deixar o vídeo sincero, honesto, às claras, porque eu sou destas, entendeu? Eu sou uma pessoa que tem formação acadêmica em pedagogia e em letras portuguesas. E eu tive a oportunidade de estudar em universidade privada e pública, tá? No EAD e no presencial. E eu trabalhei muitos anos com ensino EAD a nível acadêmico e trabalhei em universidades, tá? Então, eu não tive experiência em sala de aula de alfabetização, de educação de crianças. Essa experiência eu não tenho. Contudo, eu fui bolsista do Pacto Nacional, PNAEC, Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa, no governo Dilma II, eu acho, em 2013. Dilma I, né? E aí, gente, eu nem sei mais se foi Dilma 1 ou 2. Vocês me corrijam, por favor. E aí, mas foi 2013. Então, ali, eu trabalhava numa parte burocrática, né? Numa parte, assim, teórica, né? Produzindo materiais didáticos para os professores da rede pública, para fazer um reforço na alfabetização, que a meta era alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade, nivelar essa alfabetização para um nível satisfatório. Então, ela fez lá todo um programa na internet, com formação, enfim, para os professores e alunos. Então, e o Weber, ele lançou no Jeca Tatu, né? Desde o Jeca Tatu, que ele lançou na Culture Wars, a gente está fazendo uma espécie de revisão histórica na formação educacional, né, brasileira. Na questão do sistema de ensino.
Então, assim, eu não sou, assim, fã do Rafael Falcon. Eu não conheço as coisas dele, tá? Eu conheci alunos dele de latim, coisas do tipo, mas eu tenho uma formação muito diferente da dele. Eu tenho pontos muito diferentes do dele, embora eu goste de educação clássica, esse lalá todo, mas assim, a minha formação, ela é voltada digamos, ao status quo, né? Digamos assim, eu sou uma pessoa que a minha linguística, digamos assim, ela é chomskiniana, é gerativa, é, é tudo que eles não gostam. E, e pedagogicamente, eu tive uma formação sistemática, né? Não, nada de fora, embora lesse paralelamente outras visões. E assim, eu tive experiência, digamos assim, né, com com momentos, né, da minha vida acadêmica em que eu tive no chão de escola, só. Então tá, e a preceptora Diana Dayana, eu não, como eu falei, também não gosto dela, não gosto dos dois, não gosto de ninguém, entendeu? Brincadeira. Mas assim, não tenho aqui lados. Só que o primeiro ponto que eu vou botar é o seguinte, ó. Aí o Rafael Falcon, no vídeo, ele vai criticar, sem, digamos assim, mencionar nomes, autores, linhas, enfim, sem mencionar, dar nome aos bois, ele vai dizer assim, ó, a questão é, o Brasil ele não teve um sistema de ensino pensado pelo Brasil e para o Brasil, ele é voltado a um cientificismo, né, e este é o principal problema. E aí a preceptora Dayana, ela vai falar assim, olha, e aí ele critica o que hoje está muito em voga, assim, está na moda pós-pandemia, tudo em evidências, né? Como é que é? Saúde com evidências, educação com evidências, neurociência, né? A neurociência hoje, ela é tipo a grande mãe de todas as ciências que explica tudo, né? Do comportamento humano e da vida humana, né? De como devemos fazer. E tem muitas pedagogas, mães, gente que lida com educação infantil, que tem utilizado isso. Não, mas isso aqui é educação com evidência. Método fônico é melhor porque tem evidência científica, né? E isso foi criticado pelo Rafael Falcon, tá? Então, assim, ó, a educação... Primeiro a gente tem que entender uma coisa. Qual é o papel da ciência? As claras, lidando com os termos de hoje. A ciência, ela é um braço do Estado. É ela que vai ditar as coisas no mundo real. As aplicações, entendeu? A gente não tem essa... é muito absurdo a pessoa ainda que acha, não, que a ciência, ela comprova, ela estuda, ela pesquisa. Isso é só uma parte. Só que a pesquisa, ela serve a um intuito, que é Estado, né? Então, basicamente, a ciência ela é o braço do Estado para validar as coisas. E é isso que o Rafael critica. E a preceptora, ela vai se equivocar no vídeo dela profundamente. E é interessante aqui, porque ela vai dizer, não, mas não tem problema usar com evidência, né? Porque você tem ali fundamentos da educação que foram baseados na ciência, que tem estudo neurocientífico, que blá blá blá, lá, lá. Que vai te dizer que de repente você consegue alfabetizar em 3 meses com o método X. Tá? Só que assim, o erro que ela não consegue enxergar e que ela vai, no final, o que ela tá falando com exatamente a crítica do Rafael Falcon é que é o seguinte, e ela admite isso no vídeo, é que, tem uma hora que ela fala assim, se você for no Senado falar sobre a alfabetização, você não pode citar Hugo de São Vítor. Você tem que citar um cientista, ou uma pesquisa, ou o nome fulano tal, né? Porque aí você vai estar validando, você vai ser ouvido, você vai ter relevância. E é justamente isso que o Rafael Falcon vai definir como cientificismo, e é exatamente isso que é o problema, tá? Aqui eu não vou ser isentona e dizer, não, a gente não tem que usar
método ciência. O que é ciência, gente? É um método científico, tá? A gente tem que pensar nisso, um método científico. Só que a questão é que esse método científico para a educação, ele basicamente ele é uma engenharia social, ele é um sistema de controle, tá? Ele não tem a ver com formação do ser, com coisas elevadas, com a intelectualidade, com a criticidade. Não, ele tem a ver com você massificar, né? Eu vou dar um exemplo muito bom de uma escola que eu não vou falar, né? Assim, não posso citar nomes porque, enfim, estive lá. Mas eu vi professores fazendo doutorado, dando aula em escola clássica, enfim, bororó, biriri, que usavam ali os alunos para pesquisa, né? Aí fazia testes, provinhas e não sei o quê. Tudo isso para buscar evidência científica. Só que aí, tipo assim, aí chega assim, ah, tá. Aluno tal tem 20% aqui que ele não vai ser alfabetizado até final do ano. Tá? E esse aluno tal conseguiu ser alfabetizado, tipo, em menos da metade do tempo do que os outros. Então, assim, o que eu tô falando com isso é que, assim, gente, você trabalhar consciência para educação, principalmente de criança, é um negócio complicado. Porque, ao meu ver, a neurociência, ela só serve para te ajudar a ter meios para trabalhar questões comportamentais e cognitivas. Né? Por exemplo, a criança que é neurodivergente, a criança... te traz muito mais resposta como professor para tu saber lidar com questões comportamentais, entendeu? E não necessariamente pedagógicas, didáticas, né? E a gente sabe, por exemplo, assim, aqui no Brasil, o nosso sistema de ensino, ele é importado, né? Ele é totalmente importado. O Anísio Teixeira, ele trouxe um sistema europeu, primeiramente francês, e a gente tem ainda um americano mal colocado aqui no Brasil. Nós não tivemos uma educação formada aqui, sabe, assim, pensar em escola, pensar em instituição, pensar as coisas como de uma forma assim, priorizando o nosso país. Não, foi tudo um molde. Tanto é que quando o Anísio Teixeira ele coloca o sistema, ele propõe esse sistema, o Monteiro Lobato fala eureka, eureka, né? Eureka, achamos um gênio aqui. Ele era muito amigo do Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato, ele vai trazer a questão cultural, ele vai trazer todo esse cientificismo nas obras dele. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Dona Benta, ela é uma alegoria para a ciência, né? E o Pedrinho é aquele menino que a ciência tenta sempre impor as coisas, se você lê, né, nas sutilezas a história. Assim, a gente vai ver, digamos assim, a questão dos livros, né? Ali o Estado já se infiltrando na questão cultural, você só pode ter livros naquele nivelamento ideológico, você só pode ter livros controlados, que tem que ter tal assunto, tal coisa. Ali você já começa a massificação da educação e a ciência, ela é o que referenda essas coisas. É a ciência que vai dizer, é a ciência que vai dar. Ela até usa o termo pseudociência porque ela fala do pragmatismo do John Dewey, sei lá. Mas eu discordo. O John Dewey, ele é o pai disso tudo. E as pessoas que se formaram lá e que vieram para cá fazer isso, elas fizeram muito bem feito. Então, a crítica do Rafael Falcon é justamente a isso. Então, assim, para eu educar, para eu ser validado, para eu ter poder abrir a boca e falar de educação, eu tenho que ter uma evidência. E por quê? Porque educação, vamos ser francos, como é que tu vai ter método científico lidando com pessoas, crianças pequenas, assim, que você vai dizer tantos por cento e tal, e índices e não sei o quê. É uma educação que ela é controle, ela é sistema, ela não é voltada realmente para uma formação alta, enfim, uma formação que seja profunda, uma formação de ser humano. Ela é uma coisa para rodar num sistema, para produzir pessoas para um sistema. Né? E assim, é interessante porque ela fala do método construtivista, né?
em relação ao método fônico, agora eu não me lembro, mas assim, o método construtivista, ele é um método que ele serve exatamente para deixar as pessoas homogeneizadas. Eu, quando trabalhei no PENAIC, eu percebi assim, que assim, as crianças até são alfabetizadas. Elas têm uma performance, elas conseguem ler e escrever, né? Esse não é o principal problema, ao meu ver. E eu trabalhei um tempo também na segunda série. Só que assim, o problema é que tu não tem qualidade na intelectualidade do que tu ensina. Tudo é muito raso, é textinho fútil, é coisa militante, ou é raso, gente. É como se tu ensinasse uma pessoa a nadar, dizer assim, ó, vou te ensinar aqui a dar uma abraçada. Eu nem sei os termos, mas enfim, vai nadar borboleta aí. Tu ensina o fundamento. A pessoa consegue lá até nadar um pouquinho, já sabe nadar cachorrinho. Só que ela sempre vai nadar numa piscina rasa. Ela nunca vai para uma piscina funda. Ela nunca vai poder submergir profundamente. E é isso que acontece. Essa coisa de brigar por metodologia, gente, isso é tão, é tão acadêmico, é tão assim, no dia a dia não é isso que funciona, não é isso, entendeu? Porque tu tens uma coisa muito maior que é o sistema e o que o sistema quer daquela educação, o que ele quer formar dentro da escola. E infelizmente nunca vai ser do interesse do sistema ter pessoas bem formadas, principalmente na escola pública. A gente sabe, a escola pública ela é uma fábrica de mão de obra barata, né? E a escola privada ela é onde vão se formar os tecnocratas de hoje, os burocratas, as pessoas que vão fazer concurso, ou os filhos de, digamos, aspas, elite financeira, né? Porque nós não temos mais uma elite cultural. Então é muito complicado. E aí, a crítica, embora o Rafael Falcon, eu também concordo com ela, que ele fala muito, ele fica naquele chavão, né? Porque a educação, porque as evidências, porque o cientificismo fica muito no... Faltam termos. Faltam termos, para deixar a conversa mais clara, mais objetiva. Esse aspecto eu concordo. E aí, por isso que eu não sei se... a questão muita gente que critica, às vezes não teve uma formação dentro da universidade e não conhece bem, não conhece os autores, não lê os livros, só sabe criticar, né? Mas não viu a coisa como ela é. E aí, então assim, é isso. Por exemplo, assim, vou descartar certas coisas, certas pesquisas, certos trabalhos sobre comportamento de criança, sobre, sei lá, aprendizado bilíngue, lá. Não necessariamente, depende, né? Depende. A gente tem que saber filtrar isso daí, saber utilizar isso de uma forma boa. Só que eu não posso querer usar a mesma lógica do sistema, que é validar tudo que eu falar sobre educação, sobre o método de alfabetização com evidências. Não. Porque quando cai na evidência, eu já tenho que cair em todos os dados, em todos os números, em todas as pesquisas, tudo que a ciência está ali mostrando. E não necessariamente isso vai dar bom. E não necessariamente isso vai ocorrer. Né? E a nível de criança, não sei, depende, não sei se vale a pena. Não sei, pode alfabetizar em 3 meses, é necessário? Né? Em que tipo de contexto que eu tô falando disso? Educar, né? Não sei. Então, e se fosse assim, a educação estaria melhor, porque a gente tem pesquisa, a gente tem dado, a gente tem ciência. A gente tem aí os acadêmicos da área pedagógica, né? A gente tem aí, não sei, um século de aplicação de metodologias pedagógicas. E é interessante porque ela usa o termo preceptora, isso me lembrou Rousseau, né? É um termo muito russoniano, assim. É um jeito de ver a figura de quem ensina muito russoniana, né? Então, eu acho que a gente... Não sei, assim, tô meio
cansada, assim, dessas de um cabo de guerra, assim, né? Parece que a gente não pode saber, assim, ter uma maturidade e dizer, olha, tem coisa interessante? Tem. Mas realmente não podemos cair na mesma lógica de ter que validar tudo e, porque... Então a gente pode usar algo de São Vito, qual é o problema? Né? Eu não vou só dissertar sobre pedagogia usando evidências científicas, né? A alfabetização é muito mais do que uma evidência, é muito mais do que não sei, não é como se fosse um remédio que tu toma, sabe? E tu tem aquela, não, é tanta, vai melhorar, não vai melhorar, não sei, é uma coisa assim que realmente é difícil, né? Essa visão de educação como ciência é tacanha, ela é tacanha. Porque você tira tudo de bom que tem educação e você joga ela para a mão do Estado do controle, né? Do controle. E o pedagogo hoje, ele é um engenheiro social, ele não é mais um pedagogo. Os professores, eles estão ali sempre, tudo é para coletar dado, é para criar índice, é para criar número, é estatística, é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Para alimentar o sistema. Para se autoalimentar, né? Porque para as verbas, para não sei o que lá, para a ONU, para o caralho, entendeu? Então, e aí que eu acho engraçado, porque isso é tão infundido que mesmo a pessoa com uma preceptora que tem, enfim, né, que, digamos assim, lida com os dois mundos, de uma pedagogia clássica para uma pedagogia voltada a outras coisas que hoje a gente não tem, e, digamos, a pedagogia com evidências, é engraçado porque o que ela queria defender é justamente a crítica do Rafael Falcon. É você ter que estar ali falando, olha, vamos alfabetizar assim, porque assim tem evidência, né? E assim, na minha experiência pequena de alfabetizadora, eu nunca usei só um método. Eu nunca usei só um método. A gente, olha, é uma miscelânea. E assim, nunca, e assim, francamente falando, tem idade tal, né? Assim, o desenvolvimento, né, cognitivo da criança, não sei o quê. Mas, cara, cada criança é uma criança. Tem criança que com 4 anos ela tá aflorando de um jeito, a outra de outro. Sabe? Assim, é muito complicado. Eu acho muito complicado. E eu não gosto de tratar a criança assim. Sabe? De ter essa coisa assim que é absoluta, né? Não, que a criança de 1 ano é assim, a de 2 é assim, a de 3 é assim, a de 4 é assim, e tem que ter as métricas e não sei o quê. Porque eu vi uma escola clássica cair nisso, cara. Eu vi com os meus olhos uma escola clássica que, sei lá, com uma turma de criança de 5, 6 anos, tipo, sei lá, o menino pintou um jacaré de verde água e o professor achou ruim porque não era a cor do jacaré verdadeira. Ou a pessoa tem que ficar lá fazendo exercício apostilado ad infinitum, entendeu? Totalmente homogeneizadaço. Nem na escola pública eu tinha visto um negócio daquele. Com ideologia totalmente positivista, a escola, assim, não, formar bom cidadão. Não que não seja ser um bom cidadão, mas, assim, no fundo, sempre serve ao Estado aquela ciência que é uma ciência instrumentalizada ao positivismo, entendeu? Isso é muito profundo, a raiz é muito profunda no Brasil, porque isso foi tudo feito para isso. Foi feito para isso. Então, assim, vamos separar um pouco o joio do trigo, mas assim, vamos ter bom senso. Tem coisas boas na ciência? Tem pesquisas boas? Tem. Tem. Né? Até o nazismo trouxe boas descobertas científicas. O behaviorismo é um horror, mas trouxe boas descobertas científicas. Mas a gente tem que entender que não podemos ser ingênuos, né? Hoje, nós vemos hoje em dia as crianças elas sendo mais ratinho de laboratório dentro da escola do que qualquer outra coisa, né? Teste, como é que é? Inclusive em escolas católicas clássicas também, sendo experimentos ali. E eu não concordo que isso seja papel da educação. Tratar o aluno como um dado científico, um experimento,
não concordo. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o link dos vídeos para vocês assistirem. Eu acho que, assim, ó, muita gente falando sobre educação e não se dá os termos, não se conta a história dela. Eu vi a Simone Benedetti, acho legal, ela cita, eu vi ela no Brasil Paralelo, eu já li o primeiro livro dela. Mas também, assim, é uma crítica ao sistema, mas ela está dentro do sistema, entendeu? Ela não propõe nada, assim, de interessante ou de ruptura. Então, também não... enfim, e eu acho que falta, assim, um certo conhecimento em relação à história da educação brasileira. Do sistema, dos pensadores, de como se fundou, para que se fundou, entendeu? Como é que ela se desdobrou dentro dos governos, dentro do processo histórico, dos agentes históricos que foram modelando ela. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu me estendi muito. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.